Olá, bom dia meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. É uma alegria chegar até você, ao seu lar, levando as nossas mensagens, aqui do Santuário Santo Antônio, para as suas vidas, aos seus lares. Hoje, quinta-feira, dia 30 de maio, celebramos na igreja a grande festa, a grande solenidade de Corpus Christi. Para que bem possamos celebrar este dia com fé, com devoção, nós queremos rezar a partir do Evangelho de Marcos, o capítulo 14, versículos de 12 até 16 e depois de 22 até 26. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: "Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa?" Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: "Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós." Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como a Jesus havia dito. Prepararam a Páscoa. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: "Tomai, isto é meu corpo." Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes, e todos beberam dele. Jesus lhes disse: "Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus." Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Veja, meus caros irmãos e irmãs, nesse texto do Evangelho de Corpus Christi, Jesus ele dedica toda a atenção aos preparativos para a ceia pascal. Com muito esmero, ele escolhe uma grande sala, diz o Evangelho, arrumada com as almofadas no andar de cima, sala espaçosa. Ali os discípulos prepararam a Páscoa. E durante a ceia, a surpresa. Jesus, ele tendo abençoado um pão, entrega esse pão aos discípulos, dizendo que é seu corpo. Tomar o pão, corpo de Jesus, significa exatamente se assemelhar a ele, aceitar integralmente a sua pessoa. Depois, diz o Evangelho que ele abençoou um cálice e entregou aos discípulos, e todos beberam. Veja que beber do cálice significa aceitar a morte de Jesus e se comprometer, como ele, com a prática da justiça. A ceia se conclui com um elemento litúrgico, diz assim, tendo cantado o hino, e uma ponta de tristeza. Qual é essa ponta de tristeza? Porque tendo cantado o hino, eles foram para o Monte das Oliveiras, porque é lá no Monte das Oliveiras que terá início a paixão de Jesus. Então, tendo celebrado a Eucaristia de modo ritual, a última ceia, Jesus a celebrará agora de modo real lá no Calvário. Isso é a respeito do Evangelho, que nos remete para essa reflexão de Corpus Christi. Veja, nós, nesse dia, quinta-feira, nós celebramos o Corpus Christi. Uma das festas mais bonitas, mais ricas, por seu conteúdo e ter o seu simbolismo. Mas que é muito importante, à luz desta festa, a gente pensar também no corpo de Cristo, no meio de tantos outros corpos. Veja que o que eu vou falar agora é muito importante para nós. Todas as demonstrações que a gente faz de respeito, de veneração diante do corpo de Cristo, têm seu sentido e significado.
Mas ajoelhar-se diante do Santíssimo Sacramento e a gente continuar menosprezando, continuar ignorando o próximo é uma ofensa. Se na nossa vida não deixamos transparecer a atitude de Jesus, todos os gestos de adoração continuarão sendo uma magia barata para tranquilizar, quem sabe, as consciências da gente. É preciso descobrir a presença de Jesus em todos os corpos que estão desfigurados, que estão ali famintos, são desprezados e que suplicam por uma presença nossa servidora e solidária. Ao comer o pão e beber o vinho consagrados, nós queremos afirmar que nós queremos fazer da nossa vida a sua vida, a vida de Jesus, e nos comprometermos a nos identificar com o que foi e com o que fez Jesus. Esse é o sentido. O pão que nos dá a vida não é apenas o pão que a gente come, mas o pão no qual nos transformamos, quando fazemos da nossa vida uma doação contínua, como Jesus. Então nós somos cristãos não só quando a gente come o pão, mas quando nos deixamos consumir como Jesus fez. Seguindo o nosso itinerário de reflexões, na sexta-feira, dia 31 de maio, nós vamos rezar, vamos meditar com o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56. Saímos do Evangelho de Marcos para Lucas porque, na sexta-feira, celebraremos a visitação da bem-aventurada Virgem Maria. Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração. Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão, de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Veja, caros irmãos e irmãs, o Evangelho super conhecido nosso. Normalmente, quando a gente faz uma memória, celebra uma festa que é ligada a Nossa Senhora, a Virgem Maria, nós temos sempre este Evangelho, onde que Maria visita a sua prima Isabel com esse belíssimo cântico. Caros irmãos e irmãs, a festa da visitação, ela começou a ser celebrada, é muito interessante, porque tem uma ligação conosco, franciscanos. Ela começou a ser celebrada no século XIII, pelos franciscanos. E a festa da visitação, ela retrata esse episódio, em que Maria, já grávida, ela visita Isabel, gestante já há 6 meses. Quando a gente escuta, quando a gente medita esse Evangelho, e à luz do que celebramos na igreja na sexta-feira, a visitação da bem-aventurada Virgem Maria, é importante que nós olhemos para a figura de Maria, mas também de Isabel, as suas atitudes, seus gestos. Porque como Maria, nós todos precisamos acolher a Deus, como ela fez, e dar-lhe o lugar a que tem direito na nossa vida.
Nós somos pequenos, fracos, sem dúvida. Todos nós temos as nossas fragilidades. Mas Deus chama-nos, mesmo assim, com as fraquezas e fragilidades, a acolhê-lo, a recebê-lo em nossa casa com alegria e disponibilidade. Nós não podemos deixá-lo à porta. Não podemos recebê-lo continuando fechados nas nossas preocupações, nos nossos interesses mais ou menos egoístas. Maria nos ensina exatamente essa perspectiva do acolhimento. Quando a gente acolhe não significa que a gente não tem dúvida, mas é acolher, abertura de espírito. Não podemos receber a Deus como se recebe alguém que vem fazer alguma negociação com a gente. Ou como se recebe, quem sabe lá, um cobrador, um fornecedor, ou qualquer uma outra pessoa. Nós precisamos recebê-lo com a honra que tem direito. Maria acolheu o Senhor não para ser servida, mas para servir, para poder servir mais. Maria e Isabel nos ensinam também a acolher os outros. Para acolher alguém, a gente precisa sair de nós mesmos. Diz o Evangelho que Maria partiu, se dirigiu apressadamente, se deslocou à montanha da Judéia para visitar Isabel. E Isabel, o que fez nessa atitude da acolhida? Para poder acolher a Maria, Isabel também saiu de si mesma e reconheceu na jovem mulher que a visitava, Maria, a mãe do seu Senhor. Então, acolher, talvez, a grande palavra nesta festa da visitação da bem-aventurada Virgem Maria, talvez a grande palavra é acolhida. Acolher Deus, mas acolher o outro, a outra pessoa. Então, acolher uma pessoa é sempre acolher aquilo que Deus realiza nessa pessoa. Acolher nessa pessoa a sua vocação profunda. Então, caros irmãos e irmãs, que possamos fazer esse movimento como Maria e Isabel, da acolhida, da abertura diante de Deus e diante do outro. E por fim, caros irmãos e irmãs, no sábado, iniciando já um novo mês, 1º de junho, grande mês, das festas juninas, dos grandes santos na vida da igreja, que movimentam as comunidades, com as celebrações, com a liturgia, com as festas, com as comidas típicas. Nós queremos então nesse sábado, iniciando esse novo mês, fechando o caminho da 8ª semana do tempo comum, rezar a partir do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos de 27 até 33. Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. E enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? E Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. E então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Veja, meus caros irmãos e irmãs, parece que quando a gente lê esse trecho do Evangelho, parece aquela brincadeira de gato e rato. Mas qual é o contexto? Jesus ele se vê cercado aqui por representantes dos poderes supremos. O político religioso, os sumos sacerdotes, o intelectual, os doutores da lei, e o econômico, os senadores, aquele que na Bíblia eram chamados os anciãos. A presença desses poderes
que compõe o Sinédrio, que era o grande conselho, indica então que a situação ela não é tão simples, grave. Na verdade, eles querem então intimidar Jesus. Perguntam para ele com que autoridade ele faz o que tem feito. Inclusive, a autoridade de expulsar do templo os vendilhões, mas junto com isso é questionar a autoridade de curar, de fazer o bem, de ressuscitar. O que não esperavam de Jesus era a contra-pergunta, justamente sobre aquilo que era o calcanhar de Aquiles, sobre a validade do batismo de João. Por um lado, as autoridades não haviam dado ouvido a João, que os chamava a fazer um caminho de conversão. Por outro, nada podiam falar contra João, que o povo considerava, tinha ele em alta estima, considerava ele um profeta. Portanto, ficaram nesse meio, procuraram manter uma posição neutra. Deixam livre Jesus para aprendê-lo, obviamente, mais tarde, de outro modo, de um modo traiçoeiro. Veja que a pergunta de Jesus, ela visava fazê-los pensar um pouquinho e pensando também fazer o caminho de conversão. Mas, em vez de se deixarem se tocar pela graça, por essa possibilidade de conversão, eles começam a fazer os cálculos. Se nós vamos responder assim, se nós vamos responder assado, ficam calculando as coisas. Eu quero chamar a atenção desse aspecto da postura dos poderes que estavam questionando Jesus, porque também nós assumimos muitas vezes essas atitudes. Também nós corremos o risco de dar respostas de modo semelhante quando a gente resiste às inspirações do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está sempre agindo em nós, quer nos ajudar, quer nos inspirar. O Espírito Santo quer também nos ajudar a fazer o nosso caminho de conversão. E nós muitas vezes, nós também resistimos à sua ação. Ou então a gente acaba deslizando para soluções mais cômodas, soluções, quem sabe, que nos comprometam menos com o Evangelho, com o Reino de Deus, de tal modo que a gente não precise nos converter, fazer mudanças de nossos pensamentos, de nossas atitudes. É bom que a gente pense nesse trecho do Evangelho, nessa postura que os poderes constituídos, o político religioso, o intelectual, o econômico, diante de Jesus e a sua postura de resistência, seja com Jesus, mas também com o próprio João. Sempre essa resistência à conversão. Com essa reflexão, caros irmãos e irmãs, eu concluo então o caminho desta 8ª semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar novamente na segunda-feira, neste mesmo horário. Desejo a cada um de vocês toda a paz e todo o bem.